baseado numa afirmação dele mesmo do esta data, pois contestou a afirmação de Greenswald, que situa seu nascimento em 1811. Se nunca antes o espírito do romance, para servir-me de uma expressão do nosso poeta, presidiu um nascimento, espírito sinistro e tempestuoso, certamente presidiu dele. Poe foi incontestavelmente filho da paixão e da aventura. Um rico negociante da cidade, o Sr. Allan, apaixonou-se por este belo infeliz que a natureza dotara de modo encantador e, como não tinha filhos, adotou. Desde então passou a chamar-se Edgar Allan Poe. Foi educado com grande desembaraço e na esperança legítima por uma dessas fortunas que dão ao espírito uma convicção notável. Seus pais adotivos levaram-no a uma viagem que fizeram à Inglaterra, à Escócia e à Irlanda, e antes de voltarem ao seu país, deixaram-no com o Dr. Bransby, o qual tinha uma importante instituição de ensino em Stoke-Newington, perto de Londres. O próprio Poe descreveu, em William Wilson, essa estranha casa construída no velho estilo elizabetano e as impressões de sua vida estudantil. Voltou a Richmond em 1822-1820 e continuou seus estudos na América sob a direção dos melhores mestres do lugar. Na Universidade de Charlottesville, na qual ingressou em 1825 ou 1826, distinguiu-se não apenas pela inteligência quase miraculosa, mas também por uma abundância quase sinistra de paixões, uma precocidade verdadeiramente americana, que por fim foi a causa de sua expulsão. Note-se de passagem que em Charlottesville, Poe já manifestara uma aptidão notável para ciências físicas e matemáticas. Mais tarde, fará uso frequente dessas ciências em seus estranhos contos e delas extrairá recursos bastante inesperados. Contudo, tenho razões para crer que não era esse tipo de composições que atribuía maior importância e que, talvez mesmo por causa dessa aptidão precoce, não estava longe de considerá-las como artifícios fáceis comparadas às obras de pura imaginação. Algumas infelizes dívidas de jogo trouxeram uma desavença momentânea entre ele e o pai adotivo, e Edgar, fato muito curioso e que prova, não importa o que se tenha dito, uma dose de cavalheirismo assaz forte em seu cérebro impressionável, concebeu o projeto de engajar-se na guerra dos helenos e ir combater os turcos. Então partiu para a Grécia. O que aconteceu no Oriente, o que ele fez por lá, estudou as praias clássicas do Mediterrâneo, por que o encontramos em São Petersburgo, sem passaporte, metido em que tipo de negócios, obrigado a recorrer ao ministro americano Henry Middleton para escapar da penalidade russa e voltar para casa, ignora-se. Aí existe uma lacuna que apenas ele poderia preencher. A vida de Edgar Poe, sua juventude, suas aventuras na Rússia e sua correspondência, há muito foram anunciadas pelos jornais americanos e nunca foram publicadas. Nota do tradutor. Tais viagens à Grécia e à Rússia são uma passagem romanceada da biografia de Poe. Fim da nota. De volta à América em 1829, manifestou o desejo de entrar na escola militar de West Point. De fato foi admitido e lá, como alhures, deu sinais de uma inteligência admiravelmente dotada, porém indisciplinável, e ao cabo de alguns meses foi expulso. Nota de rodapé. Poe foi cadete em West Point de maio de 1830 a janeiro de 1831. Fim da nota. Ao mesmo tempo ocorreu um fato na sua família adotiva que teria as mais graves consequências por toda a sua vida. A senhora Allan, por quem parece ter sentido uma afeição realmente filial, morreu. E o Sr. Allan casou-se com uma mulher mais jovem. Uma querela doméstica então acontece, uma história esquisita e tenebrosa que não posso contar, pois não está claramente explicada por nenhum biógrafo. Não é de espantar, portanto, que ele tenha definitivamente se separado do Sr. Allan e esse, que teve filhos do segundo casamento, deixou-o completamente alienado da sua sucessão. Pouco tempo após ter deixado Richmond, Poe publicou um pequeno volume de poesias. Foi uma aurora radiosa. Nota de rodapé.
Baudelaire refere-se a Poems by Edgar Allan Poe, publicado em 1831. Todavia, este não foi o livro de estreia de Poe. Antes, o poeta publicara Tamerlane and Other Poems, em 1827, e Al-Araf, Tamerlane and Minor Poems, em 1829. Obras de juventude com forte inspiração byroniana. A partir de Poems, onde aparecem To Ellen e Israfel, a poesia de Poe adquire a musicalidade que lhe é característica. Fim da nota do tradutor. Para quem sabe apreciar a poesia inglesa, aí já existe o acento extraterrestre, a calma na melancolia, a solenidade deliciosa, a experiência precoce, eu diria, acho experiência inata, que caracterizam os grandes poetas. Por algum tempo, a miséria fez dele um soldado e é presumível que se serviu da ociosidade sórdida da vida de caserna, para preparar os elementos das suas futuras composições estranhas, que parecem ter sido criadas para nos demonstrar que a estranheza é uma das partes integrantes do belo. Ingresso na vida literária, o único meio onde conseguem respirar certos seres desclassificados, Poe definhava numa miséria extrema quando um feliz acaso o reergueu. O proprietário de uma revista acabara de instituir 2 prêmios, um para o melhor conto, outro para o melhor poema. Uma escrita singularmente bela atraiu os olhos do Sr. Kennedy, que presidia a comissão julgadora, e deu-lhe vontade de examinar ele mesmo os manuscritos. Sucedeu que Poe ganhara os 2 prêmios, porém apenas um lhe fora atribuído. Nota de rodapé. O prêmio de melhor conto por M.S. Found in a Bottle, pelo qual recebeu a quantia de $50. Fim da nota do tradutor. O presidente da comissão ficou curioso por ver o desconhecido. O editor do periódico trouxe-lhe um moço de uma beleza surpreendente em andrajos, abotoado até o queixo e com ares de fidalgo, tão altivo quanto esfomeado. Kennedy agiu bem. Ele apresentou a Poe um certo Thomas White, o qual fundou em Richmond o Southern Literary Messenger. O Sr. White era um homem audacioso, mas sem nenhum talento literário. Ele lhe daria uma ajuda. Poe, então muito jovem, com 22 ou 25 anos, tornou-se diretor de uma revista cujo destino dependia inteiramente dele. Essa prosperidade ele a criou. O Southern Literary Messenger obteve reconhecimento, pois foi a esse excêntrico maldito, a esse bêbado incorrigível, que deveu sua clientela e sua ditosa notoriedade. Nesse magazine apareceram pela primeira vez The Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall e muitos outros contos que nossos leitores verão desfilar sob seus olhos. Nota de rodapé. Referência ao volume Histoires Extraordinaires. Nota 1. Fim da nota de rodapé. Durante quase 2 anos, Edgar Poe, com um ardor maravilhoso, assombrou seu público com uma série de composições de um gênero novo e com artigos críticos cuja vivacidade, clareza, severidade ponderadas foram elaboradas com o propósito de atrair a atenção. Esses artigos tratavam de livros de todos os gêneros e a sólida educação que o moço recebera não lhe foi de pouca valia. É bom que se saiba que esse trabalho considerável era feito por $500, ou seja, 2.700 francos por ano. Imediatamente afirma Griswold, o que significa: ele acreditava estar muito rico, o imbecil. Casou-se com uma moça bela, charmosa, de uma natureza amável e heróica, mas sem um centavo, acrescenta o mesmo Griswold com um tom de desdém. Era a senhorita Virginia Clems, sua prima. Apesar dos serviços prestados à sua revista, o Sr. White se indispôs com Poe ao cabo de 2 anos aproximadamente. A razão dessa separação encontra-se, claro, nos ataques de hipocondria e nas crises de bebedeira do poeta,
acidentes característicos que turvavam seu céu espiritual, como essas nuvens lúgubres que, repentinamente, dão à mais romântica paisagem um ar de melancolia aparentemente irreparável. Imediatamente veremos o infeliz desmontar sua tenda como um homem do deserto e vagar pelas principais cidades da União. Por toda parte dirigirá revistas ou com elas colaborará de maneira brilhante. Dispersará com ofuscante rapidez artigos críticos filosóficos e contos cheios de magia que foram reunidos sob o título Tales of the Grotesque and the Arabesque, de 1839, título notável e intencional, pois os ornamentos grotescos e os arabescos repelem a figura humana e veremos como em muitos aspectos a literatura de Poe é extra ou supra-humana. Por meio de notas ofensivas e escandalosas publicadas nos jornais, saberemos que o Sr. Poe e sua esposa achavam-se gravemente doentes em absoluta miséria em Fordham. Pouco tempo após a morte da Sra. Poe, o poeta foi acometido dos primeiros ataques de delirium tremens. Uma nova nota repentinamente aparece no jornal, essa mais do que cruel, que acusa o seu desprezo e o seu desgosto pelo mundo e move contra ele um desses processos de difamação, verdadeiros requisitórios da opinião, contra os quais teve sempre que se defender. Uma das lutas mais esterilmente fatigantes que conheço. Sem dúvida, Poe ganhou algum dinheiro e seus trabalhos literários puderam, a duras penas, mantê-lo vivo. Porém, tenho provas de que sempre tinha dificuldades desagradáveis a superar. Sonhou, como muitos outros escritores, com uma revista para si. Quis estar em sua própria casa, e o fato é que sofreu o suficiente para desejar ardentemente esse abrigo definitivo para o seu pensamento. Para chegar a esse resultado, para obter uma soma de dinheiro suficiente, recorreu às lectures. Sabe-se o que são essas conferências, uma espécie de especulação? O Collège de France, posto à disposição de todos os literatos, o autor só podendo publicar a sua lecture após retirar dela todos os dividendos que possa render. Ou já fizera em New York uma lecture de Eureka, nota de rodapé, poema em prosa publicado em 1848, fim da nota. Seu poema cosmogônico, que até provocou grandes discussões. Imaginou então fazer lectures em seu estado natal, a Virgínia. Contava, conforme escreveu a Willis, fazer uma turnê pelo oeste e pelo sul e esperava a presença das suas amizades literárias e de antigos conhecidos da escola e de West Point. Visitou então as principais cidades da Virgínia e Richmond reviu aquele que conhecera tão jovem, tão pobre e tão arruinado. Todos que não viam Poe desde os tempos de sua obscuridade acorreram em multidão para contemplar o ilustre conterrâneo. Ele surgiu belo, elegante, correto como um gênio. Creio até que, depois de algum tempo, ele cultivaria a condescendência até se fazer admitir numa sociedade de temperança. Escolheu um tema tão amplo quanto elevado, The Poetic Principle, e desenvolveu com esta lucidez que é um dos seus dons. Acreditava, como verdadeiro poeta que era, que a finalidade da poesia tem a mesma natureza que o seu princípio, e que não deve ter em vista outra coisa além dela mesma. A bela recepção que lhe foi dada inundou seu pobre coração de orgulho e de alegria. Mostrava-se de tal modo encantado que falava em se estabelecer definitivamente em Richmond e de terminar a sua vida nos lugares que a sua infância tornara-lhe caros. Entretanto, tinha negócios em New York e partiu em 4 de outubro, queixando-se de calafrios e fraquezas. Sentindo-se ainda mal ao chegar a Baltimore no dia 6 à noite, suas bagagens foram levadas até a plataforma de onde deveria partir em direção a Filadélfia e entrou numa taverna para tomar um estimulante qualquer. Aí, infelizmente, encontrou velhos conhecidos e atrasou-se. Na manhã seguinte, na pálida escuridão da madrugada, um cadáver foi encontrado na rua. É preciso dizer desse modo? Não. Um corpo ainda vivo, mas no qual a morte já estampara o seu selo real.
Com este corpo, cujo nome era ignorado, não foram encontrados documentos nem dinheiro e levaram-no a um hospital. Foi onde Poe morreu, na noite mesma de domingo, 7 de outubro de 1849, com a idade de 37 ou 40 anos, vencido pelo delirium tremens, esse terrível visitante que já frequentara seu cérebro uma ou duas vezes. Assim, desapareceu desse mundo um dos maiores heróis literários, o homem genial que escrevera em O Gato Preto essas palavras fatídicas: qual doença é comparável ao álcool?